Senhora presidente, queridos colegas, é uma alegria estar aqui novamente de volta. Passei uns dias meio ruins aí, mas a gente está sempre de pé e à ordem, né? Na realidade, a minha fala de hoje, primeiro eu queria parabenizar o trabalho aí do vereador Schalco, o vereador Bortola, o vereador Bressan. A gente ouve muitas críticas, né, nas redes sociais, dizendo que os vereadores não fiscalizam, né, que tem que fiscalizar, que tem que ir na UPA, que tem que ir aqui. Então, estão fazendo esse trabalho ali, um excelente trabalho. Sempre que a gente, como eu digo sempre, é muito importante quando que nós, representantes legais da comunidade, estamos observando e vimos que tem algo que não funciona, que tem algo que não está funcionando de forma correta, é não criticar, mas ir lá e mostrar a solução, né? Ir lá e dizer, olha, a solução é essa, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo, tem que ser feito aquele outro. Então, isso é conhecimento, é experiência, é sabedoria. Eu vi que vocês propuseram lá a questão das pulseiras, ótimo, isso é uma solução, né? Então, tudo que vem para que seja melhor para a nossa sociedade, para o nosso povo, é sempre bem-vindo e não importa de onde vem. Então, queria parabenizá-los quanto a isso. Mas a minha fala hoje, ela se resume simplesmente num pedido, e aí eu queria direcionar hoje dentro dessa casa de forma correta, né, a vereadora Tatiane Frisso, que é a nossa líder de governo, né, que eu me deparei ontem com uma situação muito triste, que envolve a minha comunidade do interior, que são os agricultores. Nós temos uma agenda no município, e isso não é culpa dessa administração e nem de outra, mas é uma normativa do município, que é a questão da renovação do talão do produtor. Tá? O que aconteceu ontem, senhoras e senhores? Ontem à tarde, mais de 300 agricultores dentro da prefeitura esperando para fazer a renovação do talão de produtor. Por quê? Porque ontem era o último dia. Ou renovava ontem ou não renovava mais. E o problema, aonde que está o problema? Aonde é que eu quero chegar? O problema é que todos nós sabemos, inclusive o município também sabe, que neste exato momento é o momento do ápice da safra, de todo tipo de produção. De todo tipo de fruta, verdura, colheita da uva, os agricultores estão todos trabalhando nesse momento. Estão todos cuidando dos seus afazeres. Eles têm que abandonar os afazeres para vir fazer a renovação do talão de produtor em época de safra. Aonde é que eu quero chegar? A pedido dos 300 que estavam aí ontem, que me suplicaram isso e me ligaram várias vezes. Que seja mudada a data. É simples. Muda a data da renovação do talão do produtor para o inverno. Por quê? Porque no inverno os agricultores não têm produção, na sua grande maioria, né? Então eles estão praticamente, é o período da folga deles, né? Não teria problema nenhum para os agricultores virem aqui também, ficar ali um dia esperando, 2 dias que seja, para fazer a renovação do talão de produtor, porque eles não estão no momento da colheita. Agora, ontem, por exemplo, muitos me dizendo, eu estou com a uva lá atrasada, eu estou com a colheita lá da beterraba atrasada, eu estou com a colheita da maçã atrasada, e estou aqui na fila, esperando ser atendido para poder fazer a renovação do talão, porque se eu não fizer hoje, eu não faço mais. Porque vence hoje. Em pleno momento de safra. Em pleno momento de safra. Então, não é uma crítica, mas é um pedido que eu faço aqui, né, para o Executivo, para que faça uma análise dessa situação e que modifique a data da renovação do talão do produtor para o inverno e não para o período do verão, onde que o pessoal está empenhado nas suas lavouras. Quem é que me pediu a sua parte, vereador Lucas? Obrigado. Vai lá, vereador Cadori. Não, o vereador do... Tá, vereador Lucas. O vereador Fantinel, bem rapidamente. Quando eu fui presidente da Comissão de Agricultura, nós falávamos sobre isso, e numa das reuniões que nós tivemos
com a Secretaria de Agricultura e outras, falávamos inclusive em descentralizar. Eu lembro de uma das reuniões que fizemos em Criúva, fizemos em Vila Seca, fizemos em Fazenda Souza reuniões da comissão com os agricultores e a subprefeitura, e já se pedia que a renovação do talão pudesse ocorrer ou fosse viabilizada de alguma forma para ser feito lá no distrito, na sede do distrito, o que auxiliaria já o deslocamento ser menor e na época também. Então, acho oportuno, necessário. Vi muitas pessoas ontem nessa fila, não sabia que era para esse fim, mas acho que a sua fala é muito importante no sentido de reivindicar essa pauta dos colonos e das colonas. E, por fim, vereador, só um outro tema que conversamos muitas vezes, eu e o senhor, chegou mais uma festa da uva, nós vamos ter vários turistas, várias pessoas do nosso município, e quando eles questionarem ao governo municipal, por exemplo, qual é a produção de pêssego do ano passado? Qual é a produção de ameixa? Qual é a produção? Se nós produzimos levedura, lúpulo, alguma coisa nesse sentido, acho que o município não vai saber. E isso vinha ao encontro do censo, das informações de produção agrícola que falamos mais uma vez, e mais um ano se passou, nós não conseguimos esses dados, e isso poderia nos auxiliar tanto para divulgar nossa cidade, como para buscar políticas públicas e recursos que o interior precisa e precisa muito. Obrigado, vereador Fantinel. É muito importante deixar claro que a gente tem a nossa festa da uva, a gente respeita o trabalho dos nossos antepassados, eu sempre fiz isso, uma grande exuberância nesse sentido, mas eu queria dizer que, por exemplo, a última contabilidade que foi feita, acredito que já tenha sido já há 2 anos atrás, se eu não me engano, Caxias do Sul, hoje, a região de Caxias tem uma produção de uva de 80 milhões de toneladas, aonde que de maçã são 123 milhões de toneladas. Entende? Então, essa é a diferença que nós temos na nossa região. Nós temos uma produção muito maior de outras espécies além da uva. Sua parte, vereador Cadore. Vereador Fantinel, eu vou me referir ao aspecto saúde, a visita dos vereadores Scalco, Bressan e Bortola na UPA Central. Parabenizar eles, porque a função do vereador é justamente fiscalizar. O tema saúde, ele sempre ocupou, tenho certeza, os maiores espaços da história da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e de todas as câmaras com certeza, porque é um assunto atual e que, por mais que você faça, você não consegue atender, e nós, como vereadores, temos que fazer a fiscalização. Sobre a saúde, todo mundo sabe a posição de todos os vereadores. E eu busquei, mais uma vez, junto à secretária e junto ao prefeito, por que a saúde está aí, e uma das informações é que a UX não apresentou a documentação necessária para assumir novamente ou a continuidade na UPA da Zona Norte. E não ocorrendo isso, a dificuldade se impõe de que, não se credenciando lá, não teria razão não teria como contratar uma outra empresa. Sobre as pulseiras, também busquei as informações, segundo a secretária não mudaria nada, mas ouviram as reivindicações dos vereadores e foi adotada a medida das pulseiras. E também busquei a informação sobre o atendimento quando cai a internet e me passaram a certeza de que tem as fichas físicas e isso não impede o atendimento. Mas, de qualquer forma, o assunto é importante, nós temos que buscar soluções. Eu vejo que, de um modo geral, a saúde contempla. Eu tenho plano privado e a semana, casualmente, estive no hospital onde eu recebo atendimento. E lá existem muitas filas também, muitas pessoas esperando. Mas que bom que os vereadores foram lá e continuaremos assim, fiscalizando, que é o nosso papel. Obrigado pela parte. Só queria fazer uma correção, o vereador Lucas tinha razão, são 113 mil toneladas, não milhões, foi um equívoco. Sua parte, vereadora Tati, se ainda dá tempo.
Vereador, bem rapidamente, dizer que acho sim, primeiro, seja bem-vindo, né, presencialmente aqui nas sessões da Câmara, dizer que é um assunto importantíssimo e que certamente, né, a gente pode verificar a possibilidade de se trocar essa data, mas que a gente também precisa ficar atento, né, porque quando os prazos abrem, inicia de e vai até, então existe um período aí para o pessoal se organizar também, mas se há um entendimento geral de que no inverno seria melhor para eles, acho que a gente pode levar essa pauta para a Secretaria de Agricultura. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Obrigada.